educandos e educandas da EJA do ciclo 1. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, com bastante saúde. E como eu sempre falo, apesar da gente já estar aí vacinado, é sempre muito importante aí a gente continuar com os nossos cuidados sanitários aí, apesar de a gente estar voltando às nossas atividades. Então, lembre-se sempre, lavar as mãos com água e sabão, utilizar o álcool gel quando não for possível lavar as mãos. E acho que é bem importante não esquecer de continuar usando a máscara aí, seguindo os protocolos. Antes da gente falar sobre o tema do nosso programa de hoje, eu vou mostrar para vocês o vídeo da atividade compartilhada pela professora Sônia, lá da EPG Crispiniano Soares, do aluno Expedito. Essa atividade que eu vou mostrar para vocês agora, que eles compartilharam, é do programa que a gente falou sobre o currículo. Vocês se lembram? A gente deu algumas dicas aí do currículo, e aí a gente vai conferir aí a atividade que foi compartilhada com a gente. Olá, seu Expedito. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Fala-me sobre você. Que eu sou uma pessoa rápida, tenho responsabilidade, e outra que hoje é a coisa mais importante para a empresa, para o funcionário, é rapidez, é ser ágil e responsabilidade para a empresa e para o funcionário. Certo. E como você ficou sabendo da vaga? Pelo e-mail. Você pode resumir o seu currículo? Assim, eu trabalhei e entrei nessa empresa como ajudante, depois fui arrumador de carga de caminhão, depois disso daí eu passei a marceneiro, trabalhei 12 anos de marcenaria, passei a encarregado de marcenaria, 4 anos, aí depois saí da empresa. Certo. E quais são as suas qualidades? Que eu sou muito responsável, tenho responsabilidade, gosto de chegar no trabalho sem atraso, que é a coisa melhor que tem para a empresa e para o funcionário. Tá. E o que você sabe sobre a nossa empresa? É muito bom, é uma empresa muito boa de marcenaria. Eu fiquei sabendo porque me interessei, né? E é assim. Bem legal, né? Muito obrigada aí ao aluno Expedito e à professora Sônia por compartilharem com a gente. Bom, no programa anterior, a gente falou sobre a cidade promotora de direitos, né? E a gente viu que para que a cidade promova os direitos, é necessário que seja um espaço inclusivo e que proporcione ainda a acessibilidade a todos e todas, né? A todos os cidadãos e todas as cidadãs. Hoje, a gente vai falar sobre duas coisas que são bem importantes: redes sociais e direitos humanos, que a gente vem falando bastante, né? Vocês acham que uma coisa tem relação com a outra? Ou seja, vocês acham que redes sociais têm relação com direitos humanos? Bom, as redes sociais estão ganhando cada dia mais espaço na vida das pessoas, né? O que vocês acham disso, não é verdade? Principalmente, aí chegou a pandemia e ainda aumentou muito mais, né? A internet e as redes sociais passaram a fazer mais e ainda parte do cotidiano do que já faziam antes, né? Até mesmo de pessoas que nunca tinham utilizado antes, né? Essas pessoas, então, passaram a usá-la para estudar, trabalhar, para se comunicar com amigos, amigas, familiares e fazer outras coisas também. As redes sociais, elas podem ser utilizadas como um meio de comunicação moderno, rápido, eficaz, democrático, quando
utilizada com respeito, cordialidade, educação e com o cuidado de verificar a origem e a veracidade dos fatos, ou seja, se é verdade, se é mentira. Isso quer dizer ser utilizada com responsabilidade. Mas vamos saber o que é a rede social? Alguém aí pode me dizer o que é então a rede social que a gente usa tanto aí? Bom, como o próprio nome já está dizendo, a rede social ela é a conexão que acontece entre as pessoas e também entre organizações, que podem ser, por exemplo, empresas, escolas, lojas, entre outras tantas. Então, é essa conexão. Essas relações, elas podem acontecer com o uso ou não da internet, tá bom? Então, quando acontece no ambiente virtual, que é o que a gente está tratando um pouquinho esse programa, ou seja, com o uso da internet, é através de ferramentas como, por exemplo, as redes sociais. Então, eu vou colocar aí na tela alguns exemplos delas, né? Acho que vocês conhecem bem. Então, a gente tem, tô colocando a listinha, o Facebook, a gente tem também o WhatsApp. Dentro do Facebook tem o Facebook Messenger, né? Para mandar mensagem. A gente tem o YouTube, o Instagram, tem o LinkedIn, tem o Twitter, entre outros, tá? Alguns têm algumas funções mais definidinhas aí. Perceberam que as palavras são todas escritas em inglês, né? O inglês está bem inserido aí. Às vezes a gente fala o inglês e nem percebe, né? Então ele acaba estando bem inserido na nossa língua. O Facebook, e o WhatsApp e o Instagram e todas as outras redes sociais são, então, ferramentas de comunicação, né? Porque elas nos ajudam a nos conectar com as pessoas, às vezes, do mundo inteiro, se necessário for, né? Hoje, a internet é usada para muita coisa, né? Pensem comigo, para que a gente pode usar a internet hoje? A gente compra pela internet, vende, a gente se comunica, a gente visita locais, a gente namora, né? Estuda, trabalha, ou seja, a gente está sempre interligado, formando uma grande rede mundial. Mas tem uma outra coisa que é bem importante falar sobre as redes sociais, né? Nem sempre elas são utilizadas com responsabilidade. Eu falei lá em cima algumas coisas e nem sempre é assim, né? Infelizmente, a gente tem algumas pessoas que utilizam as redes sociais para agredir, ofender, atacar outras pessoas e até mesmo para praticar, sabe o quê? Os crimes virtuais. Vocês já ouviram falar em crimes virtuais? Pois é. A gente precisa, né? Se torna então necessário um olhar mais cuidadoso para os direitos humanos quando a gente utiliza as redes sociais. Porque a gente está falando sempre, quando a gente está falando aí de direitos humanos, a gente está falando do direito do outro também. Então a gente sempre deve parar, pensar, né? Antes de postar ou repostar qualquer coisa nas redes sociais. Sempre verifiquem a procedência da informação, ou seja, de onde que essa informação vem e é verdadeira, né? A gente precisa tomar sempre esse cuidado. E uma outra questão importante é o compartilhamento de dados, né? Compartilhar os seus dados. Então, mais um cuidado aí que é necessário ter com o que a gente está compartilhando e para quem, né? Então, nós estamos enviando coisas como, por exemplo, projetos, propostas, processos, ideias, dados, né? Como eu falei agora, fotos, pensamentos, vídeos, informações mesmo, né? Porque se caírem em mãos erradas, pode ser perigoso, não é? Vocês sabiam que existe uma delegacia para crimes virtuais? Esses crimes que são praticados pela internet? É verdade. A internet, então, é um campo liberal e democrático que exige de pessoas o quê? Maturidade e responsabilidade. Mais uma vez falando aí dessa palavra responsabilidade, né? Sensibilidade também é importante, respeito. E eu acho que bom senso é uma palavra também é uma coisa muito importante aí para utilizar as redes sociais. Mais um cuidado que a gente tem que ter com as redes sociais? Sim, a utilização por menores que podem entrar em conteúdos não apropriados, podem também envolver-se em alguma situação arriscada ou de exposição, né? O que tem se tornado muito comum, aí a gente precisa ficar sempre muito atento e muito alerta. E é claro que quando a gente expressa a nossa opinião, a gente tem que tomar cuidado para não praticar nenhuma ofensa com essa opinião, né? Ou calúnia, ou difamar outra pessoa, porque isso pode ser considerado um crime também. A gente não deve, então, confundir liberdade de expressão com falta de educação, né? Com falta de respeito ao próximo, com provocações e perseguições, com preconceito, né? O bullying. Então, são tantos cuidados, né, que a gente está falando aqui no programa hoje.
As pessoas famosas, por exemplo, políticos, personalidades, as pessoas em geral, né, acabam precisando tomar cuidado com o que dizem, né, com o que opinam, com o que compartilham nas redes sociais, seja de forma inocente ou não, né, porque elas podem atrair seguidores, né, também pode atrair pessoas ruins, sei lá, inimigos, né, além de termos, então, que respeitar a individualidade de cada um. Bom, resumindo aí, que é importante, então, a gente entender que nem tudo que a gente pensa tem que ser expressado ou publicado, né? Sempre utilizando, então, o bom senso, que é a melhor saída. Em alguns casos, quando conteúdos possam afetar a integridade de alguém, acaba tendo até a necessidade da intervenção judicial, muitas vezes com consequências irreversíveis. Por isso que a responsabilidade é uma coisa bem importante aí no uso das redes. A justiça vem sendo cada vez mais rígida com os crimes cibernéticos, ou seja, crimes praticados no ambiente virtual, né? Além de multas, indenizações, e até prisões, né? Que acabam banindo o autor aí, ou a autora de todos os atos e banindo das redes sociais também. Vocês sabiam que algumas empresas costumam consultar as redes sociais dos funcionários, dos candidatos a vagas de emprego? Isso aí a gente falou, né? No programa que a gente conversou sobre currículo. Lembra que as redes sociais são uma forma deles verificarem um pouco sobre o candidato? Pois é. Então a gente fica atento aí às nossas postagens, às nossas conversas aí pelas redes sociais. Acho que a exposição tem que ter um certo cuidado, né? Vocês já ouviram aquele ditado popular que diz: as palavras o vento leva? Pois é. A gente tem que tomar, então, esse cuidado, porque na internet não é assim, fica ali, né? O que você escreveu fica ali registrado. Pode ficar lá por um bom tempo, senão para sempre, né? Então, bom, vamos pensar sempre antes de fazer as nossas publicações e fazer parte aí das redes sociais. Porque a tecnologia, né, as redes sociais, elas devem ser usadas a favor do bem-estar das pessoas. Então, a gente precisa pensar em utilizar ao nosso favor, né? Agora, uma informação é que hoje o Brasil conta com aproximadamente 22,5 milhões de usuários, tá? Então, ó, não compartilhar informações pessoais e de outras pessoas, né? Não expor a segurança. Por exemplo, quando você publica fotografias que você está viajando, você pode chamar a atenção que a sua casa está sozinha, por exemplo, né? Pode também estar publicando e falando sobre a sua condição financeira, atraindo pessoas golpistas, pessoas querendo praticar um crime, e outras informações muito pessoais também devem tomar cuidado, né? Não clicar e não abrir todos os links e mensagens que te enviam, né? Porque pode ser algum link com vírus, pode levar alguém a invadir o seu computador ou o seu celular, a roubar seus dados, né? Ou até mesmo danificar o seu equipamento. E claro, sempre verificar a veracidade das informações que você compartilha. Mesmo sendo uma ferramenta, então, bem importante, a gente tem esses cuidados a tomar com a utilização da internet e das redes sociais, né? Bom, e pensando em tudo isso que a gente conversou no programa, vamos para a nossa proposta de atividade de hoje? Essa atividade, além do que a gente conversou no programa todo, vai contribuir para vocês pensarem sobre o uso da internet, né? Como é que vocês estão... Como é que está sendo essa relação de vocês com a internet, as redes sociais? Vocês vão pesquisar, conversar com amigos e familiares e vão escrever aí, são 3 itens. Primeiro, vocês vão colocar 3 redes que são mais utilizadas na internet e quais os cuidados que a gente tem que ter em cada uma delas. Em seguida, vocês irão pensar qual a rede social que você mais utiliza. E então, vocês irão aí pensar como é que foi esse período de aula que vocês tiveram remoto, né? Que vocês tiveram que assistir aula de longe aí, como é que foi para vocês? É importante registrar essas respostas aí no caderno de vocês, em alguma folha, para socializar com colegas, professores e professoras, tá bom? E é claro, não deixe de compartilhar com a gente, através da escrita, áudio ou vídeo, né? Como a gente sempre faz, vocês viram aí que o aluno expedito mandou pra gente, e se preferir, vocês podem solicitar ajuda ao professor e à professora de vocês para enviar por esse e-mail aí, ó, ejaguarulhos.doep@gmail.com. Mais um programa tá chegando ao fim. Obrigada pela companhia de vocês e não se esqueçam de sempre continuar se cuidando. Combinado? Tchau, tchau!